Meu amigo, minha amiga, respire fundo. Sinta o ar enchendo seus pulmões. Sinta a quietude desta nova manhã. Antes que o mundo lá fora comece a gritar, antes que as notificações comecem a apitar e as demandas comecem a puxar você em 1000 direções diferentes, eu quero que você entenda uma verdade profunda e transformadora. Este momento, este exato momento, é sagrado. Esta não é apenas mais uma terça-feira, mais uma quinta-feira, mais um dia qualquer na sua jornada. Não é apenas o sol atravessando o céu mais uma vez, como fez ontem e fará amanhã. O que está acontecendo aqui agora é muito mais do que isso. É um convite divino sussurrado diretamente ao seu espírito. É uma oportunidade celestial que Deus, em sua infinita graça, preparou para realinhar a sua alma, para recalibrar o seu coração e para reordenar os seus passos de acordo com o propósito eterno que Ele sonhou para você. Eu sei como é. Eu sei o que é acordar e, antes mesmo de os seus pés tocarem o chão, sentir o peso esmagador do dia que está por vir. É quase como se um cobertor pesado de preocupações caísse sobre você. A lista de tarefas que parece nunca ter fim já começa a gritar na sua mente. As contas, a pagar os prazos, a cumprir os problemas familiares, a resolver as decisões difíceis que precisam ser tomadas. Cada uma dessas coisas é um gigante exigindo a sua atenção imediata. Soma-se a isso o barulho das incertezas sobre o futuro. Será que vou conseguir? E se algo der errado, como vou superar este desafio? E como se não bastasse as feridas do passado, também vem fazer uma visita. As palavras duras que você ouviu, os erros que cometeu, as decepções que sofreu. Tudo isso ecoa no silêncio da manhã, tentando roubar a sua paz antes mesmo de o dia começar de verdade. A nossa tendência natural, a nossa reação quase automática, é pular da cama e sair correndo. É entrar no modo de sobrevivência, tentando apagar incêndios, tentando resolver tudo com a nossa própria força, com a nossa própria sabedoria limitada. A gente pega o celular e, em segundos, somos inundados por um oceano de informações, de notícias ruins, de opiniões alheias, de comparações. E, sem perceber, entregamos os primeiros e mais preciosos minutos do nosso dia ao caos do mundo. Mas hoje, neste exato instante, eu estou aqui para te convidar, em nome de Deus, a fazer diferente. Antes de dar o próximo passo, antes de abrir seu e-mail ou ligar a cafeteira, eu te convido a fazer uma pausa. Uma pausa sagrada. Uma pausa intencional. Não apenas para ficar em silêncio por um momento, mas para se conectar deliberadamente com aquele que desenhou cada um dos seus dias. Com o arquiteto do universo, que conhece cada detalhe do seu ser. Veja bem, a oração da manhã não é um ritual religioso que você precisa cumprir para marcar um check na sua lista de deveres espirituais. Não é sobre repetir palavras vazias por obrigação. A oração da manhã é o ponto de ignição espiritual do seu dia. É a chave que você usa para ligar o motor da sua alma com o poder do céu. É o momento em que você humildemente entrega o mapa da sua vida com todas as suas estradas confusas e destinos incertos nas mãos do único que conhece todos os caminhos. Ele conhece os atalhos que são armadilhas e os desvios que, na verdade, são bênçãos disfarçadas. Ele conhece o destino final
e sabe exatamente como te levar até lá. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando, mas eu estou tão cansado. Eu tenho orado, tenho tentado, mas nada parece mudar. Talvez você tenha acordado hoje se sentindo perdido, sem direção, sobrecarregado por um peso que parece impossível de carregar. Talvez você se sinta até mesmo anestesiado, sem forças para sentir qualquer coisa. Se essa é a sua realidade, eu quero que você saiba com toda a certeza do meu coração que você não chegou a esta mensagem por acaso. Não foi o algoritmo que te trouxe aqui. Foi uma providência divina. Este momento foi orquestrado por Deus para ser o seu ponto de virada. Aqui agora é onde a sua confusão encontra a clareza de Deus. É onde a sua fraqueza se choca com a força infinita dele. É onde a sua ansiedade é trocada pela sua paz perfeita. O que você está prestes a experimentar não é apenas mais um vídeo, mas uma mensagem motivacional. Este é o início de um encontro sagrado, um alinhamento divino entre a sua alma e o plano perfeito do céu para a sua vida. Portanto, não se apresse. Não trate este momento como algo comum. Incline o seu coração. Silencie as outras vozes. Porque o que Deus inicia, Ele nunca abandona. E Ele está iniciando algo novo em você nesta exata manhã. Mas antes de abraçar esse algo novo que Ele quer iniciar, nós precisamos por um instante ser brutalmente honestos sobre o velho, sobre o padrão que temos repetido dia após dia, talvez por anos a fio. É preciso coragem para olhar no espelho da nossa alma e admitir a verdade. E a verdade é esta: tentar navegar a vida por conta própria. É absolutamente exaustivo. Vamos ser sinceros um com o outro, como velhos amigos, conversando numa varanda ao entardecer. Tentar ser o capitão do nosso próprio barco, o mestre do nosso próprio destino, é a receita para o esgotamento. É como se você estivesse dirigindo em uma cidade imensa e desconhecida no meio da noite durante uma tempestade. Você não tem GPS. O aplicativo de mapas do seu celular está sem sinal. O único mapa que você tem é de papel antigo rasgado e manchado. Você mal consegue ler os nomes das ruas sob a luz fraca do painel do carro. O barulho da chuva no para-brisa é ensurdecedor. E os limpadores lutam para te dar um mínimo de visibilidade. Você está tenso. Seus ombros doem. Seus olhos ardem de cansaço. A luz de reserva do combustível começou a piscar há quilômetros. E cada rua que você vira parece exatamente igual à anterior. Um labirinto de confusão. Você entra em ruas sem saída e precisa fazer o retorno sentindo a frustração queimar no peito. Você pega atalhos que pareciam promissores, mas que só te levaram para mais longe do seu destino. Você anda em círculos, gastando sua energia, seu tempo, sua paciência. E o nó no seu estômago só aumenta. Não é essa uma imagem perfeita de como vivemos tantos dos nossos dias? Nós acordamos e assumimos o volante. Tomamos decisões baseadas no medo, não na fé. O medo de perder o medo, de não ser suficiente, o medo do que os outros vão pensar. E o medo é um péssimo navegador. Ele sempre te levará para os lugares mais seguros e previsíveis, mas nunca para os lugares altos e extraordinários que Deus planejou para você. Nós reagimos à pressão do mundo em vez de agirmos segundo a paz de Deus.
A pressão para ter sucesso, a pressão para ser produtivo, a pressão para mostrar a todos que estamos bem, que temos tudo sob controle. E então, vivemos nossas vidas como uma performance. Postamos a foto sorrindo, mas escondemos as lágrimas que choramos 5 minutos antes. Falamos sobre nossas conquistas, mas enterramos nossas lutas e fracassos bem fundo, onde ninguém pode ver. Nós dizemos sim, quando cada fibra do nosso ser grita não. Dizemos sim para agradar o chefe, para não decepcionar um amigo, para manter uma aparência. E cada sim que damos, sem a direção de Deus, é um pedaço da nossa alma que estamos entregando. Nós nos sobrecarregamos, nos comprometemos com coisas que drenam nossa energia e nos afastam do nosso propósito verdadeiro, e depois nos perguntamos por que vivemos tão cansados. Essa forma de viver, essa corrida incessante no volante da nossa própria vida, nos deixa completamente esgotados. E não é um cansaço que uma boa noite de sono possa curar. É um cansaço de alma. É a exaustão que vem de lutar batalhas que não eram suas. É o desgaste de carregar pesos que você nunca foi chamado para carregar. É a fadiga de tentar abrir portas que Deus manteve fechadas por um motivo. A gente se esforça, trabalha duro, se dedica, dá o nosso melhor. E no fim do dia, quando deitamos a cabeça no travesseiro, um sentimento incômodo nos assombra. A sensação de que algo ainda falta. É um vazio, um espaço oco no centro do nosso peito que nenhuma promoção no trabalho, nenhuma compra nova, nenhuma viagem espetacular, nenhum elogio, nenhuma conquista material consegue preencher de forma permanente. Por um momento parece que preenche a alegria da conquista, a euforia da novidade. Mas logo a sensação passa e o vazio está lá de novo, talvez até um pouco maior do que antes. E por que isso acontece? É simples, meu amigo, minha amiga. Acontece porque fomos criados para algo mais. Fomos criados para alguém mais. Fomos desenhados por Deus para andar em parceria com Ele. Fomos projetados para seguir a sua liderança, para caminhar em sintonia com a sua voz. Nossa alma tem uma sede que só a água viva da sua presença pode saciar. Nosso coração tem uma fome que só o pão da vida pode satisfazer. Quando nós ignoramos essa verdade fundamental, quando tentamos viver de forma independente, como se fôssemos autossuficientes, nós declaramos uma guerra silenciosa contra o próprio design da nossa alma. E o resultado inevitável é o caos interior. A ansiedade se torna nossa companheira constante. Ela acorda conosco, toma café da manhã conosco, vai para o trabalho conosco e se deita na cama ao nosso lado à noite. É uma preocupação persistente, um zumbido no fundo da mente que nunca para, sussurrando todos os "e se". A incerteza vira a nossa sombra. Nós vivemos repletos de dúvidas. Será que fiz a escolha certa? Será que estou no caminho certo? Nós olhamos para o futuro e vemos um nevoeiro denso, e isso nos paralisa. E o cansaço se torna o nosso estado normal de existência. Nós nos acostumamos a viver com pouca energia, a nos arrastar pelos dias, a sobreviver, em vez de viver de verdade. Nós nos acostumamos com o peso nos ombros, com a tensão na nuca, com um sorriso cansado que não alcança os olhos. E sabe o que é mais triste? É que muitas vezes nós nem percebemos que estamos vivendo assim. Nós pensamos que é assim mesmo, que a vida é essa luta constante,
essa correria sem fim. Nós olhamos para os outros e parece que todos estão correndo na mesma esteira. Então achamos que é normal. Mas eu quero te dizer hoje, com a autoridade que vem da palavra de Deus, isso não é normal. Isso não é a vida abundante que Jesus prometeu. Isso não é o descanso para a alma que Ele nos oferece. Viver no limite das suas próprias forças não é o plano original. É o plano B, o plano C, o plano que nós mesmos traçamos quando decidimos que sabíamos mais do que o Criador. E talvez, neste exato momento, você esteja chegando ao seu limite. Talvez você tenha batido no muro. Talvez você já tenha tentado de tudo. Os livros de autoajuda, os planejadores de produtividade, as novas dietas, as promessas de ano novo. Você tentou organizar o caos com suas próprias ferramentas, mas o caos sempre parece vencer. Talvez você tenha chorado no silêncio do seu quarto ou dentro do carro, onde ninguém podia te ouvir, e clamado: Deus, eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer, eu estou perdido. Se você já se sentiu assim, ou se está se sentindo assim agora, eu quero te dar uma notícia maravilhosa. Esse lugar de exaustão, esse momento de rendição, não é o seu fim. É o seu começo. É nesse lugar de total incapacidade humana que o poder de Deus se aperfeiçoa. É nesse momento em que você finalmente solta o volante com as mãos trêmulas e o coração quebrantado, que Deus pode, pela primeira vez, assumir o controle total. O fundo do poço que você tanto temia é, na verdade, a fundação sólida sobre a qual Ele quer construir algo novo e extraordinário na sua vida. É nesse lugar de exaustão que a voz de Deus, que talvez estivesse sendo abafada pelo barulho da sua própria pressa e autossuficiência, finalmente consegue ser ouvida. E Ele está te dizendo com um amor que acalma qualquer tempestade: chega. Chega de andar em círculos. Chega de carregar esse peso sozinho. Chega de tentar entender tudo. Pare. Apenas pare. Respire. Entregue o volante para mim. Deixe-me mostrar o caminho. Esse convite, deixe-me mostrar o caminho, é o convite mais libertador que uma alma cansada pode receber. É a promessa de alívio no meio da batalha. É a esperança de um mapa claro no meio do labirinto. E o mais belo de tudo é que a solução de Deus para o nosso caos, para a nossa exaustão, para a nossa confusão, não é complicada. Nós, seres humanos, adoramos complicar as coisas. Nós buscamos fórmulas mágicas, planos de 7 passos para o sucesso, 10 mandamentos para a felicidade, 12 regras para a vida. Nós lemos livros, ouvimos podcasts, fazemos cursos, tentando encontrar a estratégia perfeita, o método infalível para consertar a nossa vida. Nós queremos um manual de instruções detalhado que nos diga exatamente o que fazer em cada situação. Mas a solução de Deus, a sua resposta ao nosso clamor desesperado, não é um método, não é um plano, não é uma estratégia. A solução de Deus é uma pessoa. Respire fundo e deixe essa verdade assentar no seu espírito. A solução não é um o quê, é um quem. O nome dessa pessoa é Espírito Santo. Quando Jesus estava prestes a concluir a sua missão aqui na terra, ele olhou para os seus discípulos, homens confusos, assustados, que haviam deixado tudo para segui-lo e agora estavam prestes a perdê-lo. E ele lhes fez a promessa mais poderosa e reconfortante de toda a história.
Ele disse em João 14: Eu não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Ele prometeu que enviaria um outro consolador, um ajudador, um advogado, um guia. O Espírito da Verdade, que não apenas estaria com eles, mas estaria em eles, para sempre. Essa promessa não foi apenas para aqueles 12 homens. Essa promessa atravessou os séculos e chegou até você nesta manhã. O Espírito Santo não é uma força mística, uma energia impessoal, ou apenas uma influência positiva. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus habitando em você. Ele é o GPS divino instalado diretamente na sua alma. Pense nisso por um momento. O sistema de navegação mais avançado do universo, com acesso direto à mente do Criador, está disponível para você 24 horas por dia, 7 dias por semana. E o melhor, a conexão nunca falha. Ele conhece o plano original. Ele estava lá na sala de planejamento da eternidade quando o Pai sonhou com você e traçou cada um dos seus dias. Ele conhece o propósito para o qual você foi criado. Ele conhece os dons e talentos únicos que foram depositados dentro de você e como eles devem ser usados para a glória de Deus e para o bem do mundo. Ele sabe quais portas na sua vida devem se abrir e, tão importante quanto quais devem permanecer trancadas. Quantas vezes nós gastamos uma energia absurda tentando arrombar portas que Deus, em sua sabedoria, mantinha fechadas para nos proteger. Nós forçamos relacionamentos, forçamos oportunidades de carreira, forçamos projetos e acabamos machucados e frustrados, sem entender que Deus estava apenas nos guardando de um caminho que nos levaria à dor. O Espírito Santo conhece a chave certa para cada porta e o tempo certo para abri-la. Ele conhece os perigos escondidos no seu caminho. Ele vê as armadilhas que o inimigo preparou para você, disfarçadas de oportunidades irresistíveis. Ele vê as curvas perigosas logo à frente que a sua visão limitada não consegue enxergar. E ele sussurra ao seu coração: cuidado, não vá por aí. Espere um pouco. Ele também conhece as bênçãos que estão logo ali, na próxima esquina, esperando por você. Ele vê as fontes de água viva em meio ao seu deserto. Ele vê os encontros divinos que ele mesmo orquestrou as pessoas que ele quer colocar na sua vida para te abençoar e te levantar. Ele vê a provisão que já está a caminho, mesmo quando tudo o que você consegue ver é a escassez. Então, quando eu digo deixe o Espírito Santo guiar seus passos, eu não estou usando uma frase poética ou uma metáfora bonita. Eu estou falando de uma decisão. A decisão mais prática, mais inteligente e mais transformadora que você pode tomar hoje e todos os dias da sua vida. É uma decisão de humildade. É reconhecer e admitir: Deus, a minha sabedoria é limitada. Minha visão é curta. Eu sou especialista em fazer bagunça quando tento fazer as coisas do meu jeito. Eu não sei o que é melhor para mim, mas o Senhor sabe. É uma decisão de entrega. É literalmente soltar o volante que você tem segurado com tanta força. É tirar as suas mãos do controle e dizer: Senhor, a partir de hoje, o condutor da minha vida é o Senhor. Eu vou para o banco do passageiro. Leve-me para onde o Senhor quiser, no seu tempo, do seu jeito. É uma decisão de confiança. É escolher acreditar que os caminhos dele são mais altos que os seus, que os pensamentos dele
são mais profundos que os seus. É confiar que mesmo quando a rota que ele traça parece estranha e ilógica, ou até mesmo assustadora, ela é, sem sombra de dúvida, a melhor rota possível para você. Essa única decisão, essa rendição diária, muda absolutamente tudo. Ela opera uma troca divina dentro de você. Ela troca a sua ansiedade crônica pela paz dele, uma paz que, como diz a palavra, excede todo o entendimento humano. É uma paz que não depende das circunstâncias. O mundo lá fora pode estar um caos, sua conta bancária pode estar no vermelho. O diagnóstico do médico pode ser assustador, mas no seu interior, no centro da sua alma, há uma calmaria, uma âncora firme, porque você sabe quem está no comando do barco. Ela troca a sua fraqueza esgotada pela força sobrenatural dele. Quando você tenta viver com sua própria energia, sua bateria acaba rápido. Mas quando você se conecta à fonte de todo o poder, você recebe uma força que se renova a cada manhã. É a força para perdoar quem te feriu, a força para resistir à tentação, a força para continuar caminhando, mesmo quando você se sente cansado. Como o profeta Isaías disse, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Ela troca a sua confusão paralisante pela clareza dele. Chega de viver em um nevoeiro de dúvidas e indecisões. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele ilumina o seu entendimento. Ele te dá discernimento. Ele te mostra o próximo passo. Talvez ele não te mostre o mapa inteiro com a rota dos próximos 10 anos, mas ele sempre iluminará o degrau seguinte que você precisa subir. E isso é tudo o que você precisa. Percebe o poder disso. A partir do momento em que você com sinceridade sussurra, Espírito Santo, me guie. Uma mudança celestial começa a acontecer. Não é um trovão, não é um terremoto. Muitas vezes é uma mudança sutil, silenciosa, mais profunda. Sua perspectiva começa a mudar. Você para de olhar para os seus problemas e começa a olhar para o tamanho do seu Deus. Suas prioridades começam a se realinhar. As coisas que antes pareciam tão importantes, a opinião dos outros, o status, as conquistas materiais, começam a perder o brilho. E as coisas do reino, amor, serviço, generosidade e justiça, começam a ocupar o primeiro lugar no seu coração. E passo a passo, seus pés começam a encontrar um caminho firme. Você para de andar na areia movediça da incerteza e começa a caminhar sobre a rocha sólida da vontade de Deus. E não há lugar mais seguro, mais pacífico e mais poderoso para se estar no universo. Este é o convite para você hoje. É um convite para sair do banco do motorista com toda a sua tensão e estresse e se mudar para o banco do passageiro. É um convite para trocar o seu mapa rasgado e confuso pelo GPS infalível do céu. A escolha é sua. Você pode continuar tentando dirigir sozinho, andando em círculos, esgotando seu combustível. Ou você pode, nesta manhã, fazer a oração que tem o poder de mudar tudo. A oração de rendição. A oração que diz, eu desisto, Deus. Eu não consigo mais fazer isso sozinho. Por favor, assuma a direção. Então vamos fazer isso. Agora. Não amanhã. Não depois do café. Não quando você se sentir mais espiritual. Aqui mesmo, neste lugar,
com o coração que você tem, com as dúvidas que você carrega, com o cansaço que pesa nos seus ombros. Vamos fazer isso juntos. Onde quer que você esteja, eu te convido a encontrar uma posição de humildade. Talvez seja fechando os seus olhos. Talvez seja abrindo as palmas das suas mãos para o céu, num gesto de entrega. Talvez seja apenas silenciando o seu interior. Respire fundo mais uma vez e saiba que o céu inteiro para e se inclina para ouvir a voz de um filho sincero. Estas não são apenas palavras que vamos dizer. Esta é uma transação espiritual. É uma declaração de dependência. É a sua alma se reconectando à sua fonte. Vamos orar. Pai Celestial, Rei Soberano, Criador de todas as coisas, eu me aproximo de Ti nesta manhã, não com a presunção de quem tem tudo sob controle, mas com a honestidade de quem não tem controle sobre nada. Eu venho a Ti não com as minhas forças, porque elas já se esgotaram, mas com a minha fraqueza, que é o lugar onde o Teu poder se manifesta. Eu venho diante de Ti, o arquiteto do tempo, o autor da minha história, o Deus que chama as estrelas pelo nome e que, ainda assim, conhece o número de fios de cabelo na minha cabeça. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, porque mesmo na minha confusão, a Tua soberania permanece inabalável. Eu te louvo, porque mesmo na minha inconstância, a Tua fidelidade é uma rocha firme. Eu te louvo, porque as Suas misericórdias não são apenas um conceito teológico. Elas são reais, elas são novas. Elas me encontraram nesta manhã como um sopro de ar fresco para a minha alma cansada. Pai, eu quero ser sincero contigo. Eu confesso que por tempo demais, por dias e anos demais, eu tentei ser o Deus da minha própria vida. Eu me sentei no trono do meu coração e tentei ditar as regras. Eu segurei o volante com as mãos brancas de tensão, acreditando que eu sabia o melhor caminho. Eu confesso que eu fiz planos na pressa, movido pela ansiedade do mundo, que me dizia para correr mais rápido. Eu tomei decisões importantes movido pelo medo. O medo de ficar para trás, o medo de falhar, o medo da opinião dos outros. Perdoa-me, Senhor. Eu confesso que eu carreguei pesos que o Senhor nunca me pediu para carregar. Eu coloquei sobre os meus ombros a responsabilidade de mudar pessoas que eu não posso mudar. Eu carreguei a culpa por coisas que o Senhor já perdoou. Eu carreguei a preocupação com o amanhã como se o Senhor não fosse o Deus do amanhã também. E hoje, Pai, eu solto. Neste exato momento, eu abro as minhas mãos e eu entrego tudo. Eu entrego a minha agenda, a minha lista de tarefas, os meus compromissos, a minha pressa. Eu entrego os meus desejos, os sonhos que eu construí, sem te consultar, as ambições que nasceram mais do meu ego do que do teu propósito. Eu entrego as minhas preocupações, cada uma delas. A preocupação com a minha família, com a minha saúde, com as minhas finanças, com o meu futuro. Eu as tiro dos meus ombros e as coloco aos teus pés, porque o Senhor é o único que pode carregá-las. Eu entrego as minhas expectativas, a forma como eu acho que as coisas deveriam ser, o tempo em que eu acho que as orações deveriam ser respondidas. Eu esvazio as minhas mãos, Senhor, e eu esvazio o meu coração de todo o orgulho e autossuficiência para que o Senhor possa finalmente ter espaço para preenchê-los com a sua vontade. A sua vontade que é boa, perfeita e agradável.
E agora, Espírito Santo, eu te convido. Eu não te peço apenas para me visitar neste dia. Eu te peço para me liderar. Eu te convido a ser o guia, o diretor, o CEO do meu dia, da minha vida. Dirija os meus passos, Senhor. Não me deixe andar por caminhos de confusão, onde cada passo é uma dúvida. Em vez disso, ancore os meus pés na rocha firme da sua verdade. Alinhe o meu caminho não com a cultura passageira do mundo, que muda a cada estação, mas com os princípios eternos do teu reino. Afaste-me, Senhor. Por favor, afaste-me das distrações que brilham como ouro, mas que são apenas poeira, e me conduza à disciplina santa que produz frutos eternos. Afaste-me do medo que me paralisa e me sussurra mentiras, e me mergulhe em uma fé profunda, uma fé que ousa confiar em ti mesmo quando não consegue ver. Afaste-me da amargura que envenena a alma e me leve ao lugar do perdão e da cura, onde o avanço é possível. Afaste-me da tentação de cortar caminho e de comprometer os meus valores, e me conduza à consagração, a uma vida separada para ti. Senhor, eu peço que o Senhor estabeleça a ordem divina sobre todo o meu ser, de dentro para fora. Que os meus olhos hoje sejam purificados para ver o que o Senhor quer que eu veja. Que eu possa ver as pessoas como o Senhor as vê. Que eu possa ver as oportunidades divinas escondidas no ordinário. Que os meus ouvidos sejam sintonizados apenas na sua frequência. Que eu possa discernir a sua voz suave e mansa em meio ao barulho ensurdecedor do mundo. Feche os meus ouvidos para as vozes da dúvida, do medo e da acusação. Que as minhas mãos hoje toquem apenas o que é sagrado, o que é puro, o que edifica. Que o meu trabalho seja uma oferta de adoração a ti. Que a minha boca, Senhor, seja uma fonte de vida. Que as palavras que eu disser hoje possam levar graça, cura, encorajamento e bênção. Guarde-me de toda palavra torpe, de toda fofoca, de toda reclamação. E que os meus pés, que eles se movam com ousadia e confiança pelas portas que o Senhor mesmo abrir, e que eles se recusem a entrar nas portas que o Senhor manteve fechadas, não importa o quão atraentes elas pareçam. Eu me arrependo, Pai. Eu me arrependo por todas as vezes que eu corri na sua frente impaciente, por cada decisão que eu tomei sem te consultar, por cada passo que eu dei inflado pelo meu próprio orgulho, por cada porta que eu forcei apenas para me machucar do outro lado. Eu reconheço que o teu entendimento ultrapassa infinitamente o meu. O Senhor vê a história completa do começo ao fim. O Senhor é o Alfa e o Ômega. Então hoje, eu coloco no altar o que parece bom aos meus olhos para poder receber o que é verdadeiramente bom aos teus olhos. Eu não preciso saber o que me espera na próxima curva da estrada, Pai. Eu não preciso, porque eu confio naquele que está caminhando ao meu lado. Eu posso não entender completamente o seu tempo, mas eu escolho confiar que o Senhor nunca se adianta e nunca se atrasa. O seu tempo é perfeito. Eu posso não ter o quadro completo, mas eu me sinto seguro
nas mãos do mestre artista que está pintando uma obra-prima com a minha vida. Ó Senhor, fale agora. Fale aos lugares em mim onde eu me sinto preso. Fale à confusão e à indecisão que tem me paralisado. Fale sobre os sonhos que foram adiados e sobre os desvios dolorosos que eu enfrentei. Eu acredito que uma única palavra sua pode mudar tudo. Então, fale, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. Não apenas com os meus ouvidos, mas com o meu espírito. Não apenas com a minha mente, mas com o meu coração obediente. Eu não quero apenas ouvir, Senhor. Eu quero responder. Conceda-me discernimento hoje, em cada conversa, em cada interação. Ajude-me a reconhecer as armadilhas que se parecem com oportunidades. Dê-me a sensibilidade espiritual para perceber quando algo é simplesmente uma distração, mesmo que pareça uma bênção. Proteja-me do engano. Guarde-me das vozes que tentariam me afastar das promessas que o Senhor já liberou sobre a minha vida. E dê-me a coragem, Pai, a coragem para dizer não ao que é bom, para que eu possa dizer sim ao que é de Deus. Eu declaro com a minha boca e creio com o meu coração, este dia está sob nova direção. Eu declaro que os meus passos não são mais aleatórios. Eles são divinamente guiados. A minha jornada não é mais reativa. Ela é profética. Eu ando por fé e não pelo que os meus olhos veem. Eu ando na verdade e não nas tendências. Eu ando com propósito e não em pânico. Eu me movo no seu poder e não na minha hesitação passiva. Que a sua palavra, Senhor, se torne a bússola que dirige cada decisão que eu tomar. Que o seu Espírito sussurre atrás de cada escolha minha. E que a sua presença seja o projeto que mapeia cada movimento meu. E quando eu me sentir perdido, não me deixe correr para soluções terrenas. Traga-me de volta aos pés de Jesus. O Senhor é a única navegação de que eu preciso. O Senhor me recalcula a rota sem me envergonhar. O Senhor me redireciona com misericórdia. O Senhor me lidera em amor. E o Senhor espera com paciência quando eu me desvio. Hoje não é um dia comum. É um dia de atividade divina. Eu estou saindo da confusão e entrando na clareza. Eu estou saindo do esgotamento e entrando no louvor. Eu estou saindo do atraso e entrando no impulso divino. Eu não estou atrasado. Eu estou exatamente onde o Senhor precisa que eu esteja. Eu vivo sob a cobertura do seu tempo perfeito. Eu não fui esquecido. Eu sou favorecido, guiado e separado para um tempo como este. Eu te peço, Senhor, que o Senhor guie não apenas os meus grandes passos, mas também os pequenos e despercebidos. Dirija as conversas que eu terei, guie as mensagens que eu escreverei, liderei as pausas que eu farei, orquestre as pessoas que eu encontrarei, até mesmo os pensamentos que passam pela minha mente, submeta-os ao teu senhorio. Que cada movimento que eu fizer hoje carregue o som da sua presença. Que cada estrada que eu percorrer reflita a sua bondade e a sua fidelidade. Eu coloco este dia, cada segundo dele, em suas mãos amorosas e capazes. Conduza-me, Pai. Guia-me, Espírito Santo. Ordene os meus passos, Senhor Jesus. Em teu nome precioso, eu oro. Amém. Amém. Respire fundo nesse amém. Deixe-o ecoar no seu espírito. Quando você faz uma oração como essa, uma oração que não nasce da religiosidade, mas da mais profunda sinceridade
e rendição. Algo extraordinariamente poderoso é ativado na dimensão espiritual. Não pense nem por um segundo que suas palavras se perderam no ar. Elas subiram ao trono da graça como um incenso suave e agradável. O céu ouviu. O Pai se inclinou. O Espírito Santo foi comissionado. A partir deste momento, você não está mais caminhando sozinho. Você não está mais navegando às cegas. Você engajou o poder do Deus Todo-Poderoso na sua jornada diária. E a Bíblia, a palavra viva de Deus, não nos deixa no escuro sobre o que acontece a seguir. Ela está repleta de capa a capa de promessas incríveis sobre essa direção divina. Promessas que não são esperanças vagas, mas garantias firmadas no caráter imutável de Deus. Pense na promessa que Ele nos dá em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. É uma das mais conhecidas, mas talvez hoje você a ouvirá de uma forma nova. A palavra diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele, preste atenção nesta parte, e Ele endireitará as suas veredas. Observe a certeza nessa frase. Não diz, Ele talvez endireite. Não diz, Ele poderia endireitar se as condições forem favoráveis. Diz, Ele endireitará. É uma garantia, é uma promessa incondicional para aqueles que escolhem confiar e reconhecê-lo. É um contrato celestial assinado com o sangue de Jesus. Mas o que isso significa na prática? O que acontece na sua vida real, na sua segunda-feira de manhã, quando suas veredas, seus caminhos começam a ser endireitados por Deus? Não é algo abstrato. É algo que você pode ver, sentir e experimentar. A primeira coisa que acontece é que você começa a receber clareza divina. Sabe, aquela névoa densa de indecisão que paira sobre a sua mente? Aquela sensação de estar parado numa encruzilhada com 10 placas diferentes sem saber qual caminho seguir. Aquela paralisia que vem da análise excessiva do medo de tomar a decisão errada. Essa névoa começa gradualmente a se dissipar. Não significa que você terá um mapa detalhado dos próximos 20 anos da sua vida da noite para o dia. Deus raramente trabalha assim. Ele é um Deus de processos, um Deus de relacionamento. Ele não te dá o mapa inteiro, porque Ele quer que você continue dependendo dele para cada passo. Mas Ele sempre, sempre iluminará o próximo passo. De repente, no meio de uma conversa, as palavras certas para dizer vêm à sua boca. Diante de uma decisão de carreira, uma paz inexplicável confirma um caminho e um desconforto te avisa sobre o outro. Aquela confusão sobre um relacionamento começa a dar lugar a uma certeza tranquila no seu espírito. A clareza de Deus é como o sol nascendo depois de uma noite escura. Primeiro, uma luz tênue no horizonte. Depois, mais forte. Até que, de repente, tudo está claro. Você começa a saber o que precisa fazer hoje. E isso é tudo o que importa. A segunda coisa que acontece, e isso é transformador, é que você é preenchido por uma paz que excede todo o entendimento humano. A Bíblia não promete uma vida sem problemas. Jesus foi muito claro: neste mundo vocês terão aflições. Haverá tempestades, os ventos vão soprar, as ondas vão se levantar. A promessa não é a ausência da tempestade, mas a presença do mestre do barco dentro da tempestade com você.
Quando você entrega a direção a Ele, algo muda na sua reação às circunstâncias. As mesmas notícias ruins que antes te jogariam em um espiral de pânico, agora te encontram ancorado. O mesmo relatório médico preocupante que antes te roubaria o sono, agora te leva a um lugar de confiança mais profunda. Por quê? Porque o seu foco mudou. Você não está mais olhando para o tamanho das ondas. Você está olhando para o tamanho do seu Deus que caminha sobre as águas. Essa paz não faz sentido para o mundo. As pessoas olharão para você e perguntarão: como você consegue estar tão calmo no meio de tudo isso? E a sua resposta será: não sou eu. É a paz de Deus que guarda o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. É uma paz sobrenatural que se torna um escudo ao redor da sua alma, protegendo-a da ansiedade e do medo que tentam invadir. E a terceira coisa que talvez seja aí a que você mais precisa ouvir hoje é que você encontra uma força renovada. Você se lembra da imagem do motorista cansado, dirigindo a noite toda na tempestade, a exaustão nos ombros, os olhos ardendo. Viver na sua própria força te deixa nesse estado. Sua bateria pessoal tem um limite. Mas quando você se conecta à fonte de todo o poder, você passa a operar com uma energia que não é sua. É a força do próprio Deus fluindo através de você. O cansaço de lutar sozinho é substituído pela leveza de caminhar no favor de Deus. E o que é o favor de Deus? É a graça dele te capacitando, abrindo caminhos onde não havia caminhos, colocando você no lugar certo, na hora certa, para encontrar as pessoas certas. De repente, você não terá mais que forçar as portas para se abrirem. O propósito de Deus começará a correr atrás de você. As oportunidades que antes você perseguia sem sucesso começarão a te encontrar. As pessoas certas, aquelas que carregam a chave para sua próxima estação, cruzarão o seu caminho de forma divinamente orquestrada. Isso não é sorte. Isso não é coincidência. Isso é o resultado de um alinhamento divino. É o universo se reorganizando ao seu redor porque você se alinhou com o centro do universo. Deus começará a falar com você de maneiras que você entende. Talvez seja através de um sonho. Talvez seja através da pregação do seu pastor no domingo que parece ter sido escrita diretamente para você. Talvez seja através de uma criança que diz algo tão simples, mas tão profundo que acerta em cheio o seu coração. Talvez seja em uma canção que toca no rádio. Deus é criativo. Ele anseia por se comunicar com você. E quando você se rende, você sintoniza o seu receptor espiritual na frequência dele. E então, portas que estavam seladas começarão a se mover. Relacionamentos que pareciam mortos começarão a receber um sopro de vida. Projetos que estavam estagnados começarão a ganhar um impulso sobrenatural. O que antes parecia sem rumo, agora será definido com uma clareza divina. Você vai parar de acordar se perguntando: para onde eu estou indo? E vai começar a se levantar com a certeza de que o seu dia está envolvido, protegido e impulsionado por um propósito celestial. Essa é a promessa para você hoje. Não é uma teoria bonita, é uma realidade espiritual que está disponível para você agora mesmo. No Salmo 32, versículo 8, o próprio Deus nos diz: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Ouça essa promessa.
Sinta o peso dela. O Criador do Cosmos está se oferecendo para ser o seu instrutor pessoal, o seu professor, o seu conselheiro particular. Ele está dizendo que não apenas te mostrará o caminho, mas que ele mesmo cuidará de você ao longo de toda a jornada. Que oferta, que privilégio! Então, quando o medo tentar te dizer que você está sozinho, lembre-se desta promessa. Quando a confusão tentar te dizer que não há saída, agarre-se a esta promessa. Quando o cansaço tentar te convencer a desistir, alimente a sua alma com esta promessa. A sua oração de rendição desta manhã não foi o fim, foi o começo. Foi a sua declaração de entrada em uma nova forma de viver. Uma vida de parceria, uma vida de confiança, uma vida guiada não pela sua visão limitada, mas pela sabedoria infinita do Espírito Santo. Seu melhor ainda está por vir. Seus dias mais cheios de propósito ainda não foram vividos. A maior aventura da sua fé está apenas começando. E o seu guia é perfeito, fiel e totalmente apaixonado por você. Confie nele. O caminho à frente é seguro em suas mãos. E essa nova forma de viver, essa vida de parceria, é exatamente isso, uma caminhada. É fundamental que você entenda isso. A decisão que você tomou, a oração que você fez, não foi como apertar um interruptor mágico que resolve todos os problemas para sempre. Não é um evento único que te coloca em um piloto automático espiritual pelo resto da sua vida. A rendição é um evento, sim. Mas a caminhada é um processo diário. É uma escolha que você renova a cada manhã, a cada hora, a cada momento de decisão. A oração da manhã é o ponto de partida, é onde você enche o tanque do seu carro espiritual com o combustível da presença de Deus. Mas a forma como você dirige ao longo do dia, curva após curva, é o que realmente define a sua jornada. Então, como isso funciona na prática? Como é de verdade viver um dia guiado pelo Espírito Santo no meio da correria das pressões e do barulho do mundo real? Primeiramente, significa desenvolver um coração que ouve. Nós vivemos na cultura mais barulhenta de toda a história humana. Somos bombardeados por informações, opiniões, propagandas, notificações, ruídos. E em meio a toda essa cacofonia, a voz de Deus ainda é a mesma que o profeta Elias ouviu no monte, um sussurro suave e tranquilo. Para ouvir um sussurro, você precisa estar perto. Você precisa estar atento. Você precisa silenciar as outras vozes. Viver guiado pelo Espírito é aprender a cultivar momentos de silêncio interior ao longo do dia. Pode ser algo tão simples como no meio de uma reunião de trabalho tensa e complicada, antes de dar a sua opinião, você faz uma pausa interna de 3 segundos. Você respira fundo e, no silêncio do seu coração, você pergunta: Espírito Santo, o que eu devo dizer agora? Dê-me sabedoria. Você ficaria surpreso com a clareza que pode vir nesse breve momento de conexão. Pode ser antes de responder àquela mensagem de WhatsApp que te deixou irritado ou magoado. A sua primeira reação, a sua carne, quer responder imediatamente com sarcasmo, com raiva, para vencer a discussão. Mas o Espírito te convida a esperar, a respirar e a perguntar: Senhor, qual é a resposta que honra a Ti?
como eu posso trazer paz a esta situação em vez de mais conflito. Dê-me as suas palavras, não as minhas. Pode ser quando você se depara com uma decisão inesperada no seu dia. Um convite, uma proposta, um problema que surge do nada. A sua primeira reação natural talvez seja o pânico, a ansiedade de ter que resolver aquilo imediatamente. Mas a caminhada com o Espírito te treina para que a sua primeira reação seja uma oração silenciosa. Deus, eu não esperava por isso. Mostre-me o caminho. Ilumine a minha mente o que o Senhor quer que eu faça aqui. Andar com o Espírito é essencialmente viver em um diálogo contínuo com Ele. É parar de tratá-lo como um recurso de emergência que você só aciona quando está em apuros e começar a vê-lo como o seu companheiro constante, o seu melhor amigo presente em cada detalhe da sua jornada. E como você aprende a reconhecer a voz dele? Assim como você aprende a reconhecer a voz de qualquer pessoa, passando tempo com ela. A principal maneira de aprender o som da voz de Deus é mergulhando na sua palavra, a Bíblia. A palavra de Deus é o padrão, o diapasão, pelo qual todas as outras vozes devem ser afinadas. O Espírito Santo nunca jamais irá te guiar em uma direção que contradiga o que está escrito na Bíblia. Então, quanto mais você conhece a palavra, mais fácil se torna discernir o que vem dele e o que vem da sua própria mente, das suas emoções ou de outras fontes. Às vezes, a direção dele virá exatamente assim. Você estará lendo a Bíblia pela manhã e uma passagem, um versículo que você talvez já tenha lido 100 vezes, de repente salta da página e se acende no seu espírito. Ele fala diretamente à situação que você está vivendo. É a palavra viva e eficaz se tornando pão para a sua alma naquele exato momento. Outras vezes, a sua liderança virá através do conselho sábio de um irmão ou irmã em Cristo. Deus nos colocou em um corpo, em uma comunidade, por um motivo. Ele usa pessoas maduras na fé para nos aconselhar, nos encorajar e, às vezes, para nos corrigir. Se você está em dúvida sobre uma decisão importante e uma pessoa temente a Deus, que não tem nada a ganhar com a sua decisão, te dá um conselho que ressoa com a paz no seu coração e se alinha com a palavra. Preste atenção. Pode ser Deus falando através dela. E muitas vezes, a forma mais comum e constante de sua guia é através de uma forte convicção de paz ou de um desconforto no seu espírito. A paz de Deus, como vimos, é o árbitro, o juiz do nosso coração. Quando você está considerando um caminho e uma paz profunda que não faz sentido lógico inunda a sua alma, isso é um grande sinal verde do céu. Por outro lado, quando uma oportunidade parece perfeita no papel, todo mundo diz que é a coisa certa a fazer, mas lá no fundo do seu ser há um cheque, um desconforto, uma inquietação que você não consegue explicar. Isso é um sinal amarelo, talvez vermelho. É o Espírito Santo te dizendo: cuidado, espere. Há algo aqui que você não está vendo. Não ignore esses sinais. Não racionalize esses sentimentos. A nossa mente lógica, muitas vezes, tenta descartar essa liderança sutil do Espírito porque ela não pode ser colocada em uma planilha. Mas a vida com Deus é uma vida de fé. E a fé, muitas vezes, nos chama a confiar
nessa bússola interior mais do que confiamos nas nossas próprias análises. Essa caminhada diária também exige coragem. Haverá momentos em que a direção do Espírito Santo irá contra a lógica do mundo. Haverá momentos em que ele te pedirá para perdoar, quando o mundo te diz para se vingar. Ele te pedirá para ser generoso, quando o mundo te diz para acumular. Ele te pedirá para descansar, quando o mundo te diz para trabalhar mais. Ele te pedirá para dar um passo de fé no desconhecido, quando o mundo te diz para ficar na sua zona de conforto. Seguir o Espírito Santo nem sempre será o caminho mais fácil, mas sempre será o melhor caminho. Exigirá que você morra para o seu ego, para a sua necessidade de estar no controle, para a sua preocupação com o que os outros pensam. Mas o que você recebe em troca? A paz, o propósito, a intimidade com o seu Criador, vale infinitamente mais do que qualquer coisa que você tenha que deixar para trás. Lembre-se, cada passo de obediência, por menor que seja, fortalece o seu músculo espiritual. Cada vez que você ouve o sussurro dele e responde com um "Sim, Senhor", a voz dele se torna um pouco mais clara da próxima vez. E cada vez que você escolhe o caminho dele em vez do seu, você tece mais um fio de ouro na tapeçaria da sua vida, criando uma obra de arte que, no final, revelará a beleza e a fidelidade do mestre tapeceiro. Esta é a jornada. Não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma maratona. Haverá dias em que você se sentirá totalmente conectado, ouvindo claramente e andando em vitória. E haverá dias em que você se sentirá distante, em que cometerá erros e pegará o volante de volta por um momento. Nesses dias, não se entregue à condenação. O inimigo adora usar a culpa para te dizer que você estragou tudo e que não tem mais conserto. Isso é uma mentira. A graça de Deus é maior que o seu erro. O perdão dele está sempre disponível. Quando você perceber que se desviou, simplesmente pare, arrependa-se, entregue o volante de volta a ele e continue a caminhada. A misericórdia dele te encontrará exatamente onde você está. A vida guiada pelo Espírito não é sobre perfeição, é sobre direção. É sobre ter o coração constantemente voltado para o seu guia, dizendo a cada passo: Senhor, o que vem agora, eu estou ouvindo. E essa direção, essa verdade poderosa e transformadora que você recebeu hoje, ela não pode de forma alguma parar em você. Uma verdade como essa carrega dentro de si uma energia divina, uma semente de vida que foi plantada no solo do seu coração. Mas para que essa semente cresça forte, para que ela crie raízes profundas e comece a dar frutos, ela precisa ser regada com ações de fé. E para que ela se multiplique, ela precisa ser compartilhada. Uma fogueira que não é compartilhada acaba se apagando. Uma fonte de água que não flui para o exterior acaba se tornando estagnada. Da mesma forma, uma revelação de Deus que é guardada apenas para nós mesmos corre o risco de perder o seu poder e o seu frescor em nossa vida. Então, agora que o seu coração foi tocado, agora que a esperança foi renovada, agora que você tomou a decisão de entregar a direção da sua vida ao Espírito Santo, eu quero te fazer um convite. Na verdade, quero te fazer 3 convites muito práticos e importantes. São passos de fé que você pode dar agora mesmo para solidificar o que Deus começou em você
e para liberar essa mesma bênção sobre outras pessoas. O primeiro convite é para você declarar a sua decisão. Há um poder imenso em trazer para o mundo físico aquilo que foi decidido no mundo espiritual. Há poder em usar a sua voz, os seus dedos, para proclamar uma verdade. Tiago, na sua carta, nos ensina que a fé sem obras é morta. A sua declaração é a sua primeira obra de fé. É a materialização do seu compromisso. Então, eu quero te encorajar a fazer algo simples, mas profundamente significativo. Assim que esta mensagem terminar, vá até a seção de comentários. Respire fundo e, com ousadia e convicção, escreva estas 5 palavras: Senhor, ordene os meus passos. Não escreva isso apenas como um comentário em um vídeo. Escreva como uma oração. Escreva como um decreto profético sobre a sua própria vida. Ao fazer isso, você está dizendo ao céu: eu ouvi, eu recebi, e eu estou comprometido. Você está dizendo ao inferno: há um novo xerife na cidade. A minha vida não está mais sob a minha gestão falha. Ela está sob a direção divina do meu Deus. E você está dizendo a si mesmo e a todos que lerem quem é o verdadeiro líder da sua vida a partir de hoje. Não subestime o poder deste ato. É um marco. É uma linha que você traça na areia. É um ponto de referência para o qual você poderá olhar para trás nos dias de dúvida e dizer não. Naquele dia, eu tomei uma decisão e eu me mantenho firme nela. O segundo convite que eu te faço é para você selar este momento com um ato de fé. Pense neste momento como um memorial espiritual, um altar que você está construindo. Em toda a Bíblia, quando Deus fazia algo significativo na vida do seu povo, eles construíam memoriais de pedra. Não porque Deus precisasse ser lembrado, mas porque eles precisavam ser lembrados da fidelidade de Deus. Hoje, os nossos atos de fé online podem se tornar os nossos memoriais modernos. Então, se você crê de todo o coração que Deus está de fato realinhando a sua direção, eu te peço, curta este vídeo. Não por vaidade, não por números, mas como uma declaração silenciosa e poderosa da sua fé. Que cada like seja como uma pedra que você coloca no seu altar, um testemunho que diz: eu acredito, eu recebo, eu confio. E além disso, inscreva-se no canal e ative as notificações. Por quê? Porque esta jornada não é sobre um único momento de oração. É sobre uma caminhada contínua. É sobre receber alimento espiritual constante para te manter forte no caminho. Você não foi criado para caminhar sozinho, e esta comunidade existe para te lembrar, dia após dia, que você é parte de algo maior. Que você tem um guia fiel e irmãos de jornada ao seu lado. E isso me leva ao terceiro e talvez mais importante convite de todos: compartilhe esta mensagem. Neste exato momento, enquanto você ouve a minha voz, existem pessoas na sua vida que estão exatamente onde você estava, talvez uma hora atrás. Elas estão cansadas. Elas estão confusas. Elas estão dirigindo na tempestade à noite sem GPS e estão prestes a ficar sem combustível. Pode ser um membro da sua família. Pode ser um colega de trabalho que sempre parece forte, mas que por dentro está desmoronando. Pode ser um amigo de longa data que você não vê há tempos, mas que veio à sua mente agora mesmo.
Pode ser alguém na sua lista de contatos que está silenciosamente clamando por uma direção, por um sinal de esperança. O Espírito Santo, que agora te guia muitas vezes, nos guia a sermos a resposta para essa oração de outra pessoa. Não guarde essa bênção só para você. Não esconda essa fonte de água viva. Seja o canal que Deus usa. Seja o instrumento nas mãos dele para levar esta palavra de esperança e direção a quem precisa. Pense agora de forma intencional. Quem são as 5 pessoas na sua vida que precisam ouvir isso hoje, não amanhã? Hoje, talvez o nome de alguém já tenha saltado à sua mente. Não ignore isso. Esse é o sussurro do Espírito Santo te dando uma missão. Pegue o link desta mensagem e envie para elas. Envie com uma simples nota pessoal, algo como: eu estava pensando em você. Acredito que Deus quer falar com você através disso. Você não precisa pregar um sermão. Apenas construa a ponte. O Espírito Santo fará o resto. Você não tem a menor ideia do impacto que um simples ato de compartilhamento pode ter. A mensagem que foi um ponto de virada para você pode ser o resgate de outra pessoa. A clareza que você recebeu pode ser a luz no fim do túnel que alguém está desesperadamente procurando. A paz que inundou a sua alma pode ser o bálsamo que um coração ferido precisa para começar a cicatrizar. Deus não está procurando por super-heróis espirituais. Ele está procurando por vasos. Vasos dispostos. Vasos que não retêm a bênção, mas que a deixam fluir através de si. Hoje Deus está te convidando a ser esse vaso. Seja aquele que aponta o caminho. Seja aquele que compartilha a esperança. Seja aquele que, em obediência, estende a mão e ajuda a guiar um outro viajante cansado em direção ao seu destino em Deus. Ao declarar, ao selar e ao compartilhar, você está fazendo mais do que apenas reagir a uma mensagem. Você está se tornando um participante ativo na obra do reino de Deus. Você está transformando a sua experiência passiva de ouvir em uma missão ativa de proclamar. E a cada passo de obediência que você dá, você descobrirá uma alegria e um propósito que vão muito além do seu próprio bem-estar. Você descobrirá a alegria de ser usado por Deus. E não há alegria maior do que essa. Portanto, não hesite, não procrastine. Não deixe que a dúvida ou a vergonha te impeçam. Abrace estes 3 convites com um coração cheio de fé. Declare a sua decisão. Sele o seu compromisso e torne-se uma bênção na vida de alguém hoje. E agora, meu amigo, minha amiga, ao nos aproximarmos do final deste nosso tempo juntos, eu quero que você respire fundo mais uma vez. Sinta a mudança no ambiente. Sinta a mudança dentro de você. O peso que estava nos seus ombros parece um pouco mais leve, não parece? A névoa da confusão na sua mente parece um pouco mais fina. A paz que você talvez não sentisse há muito tempo começa timidamente a brotar no jardim do seu coração. Isso é real. O que você está sentindo não é apenas uma emoção passageira. É o toque do Espírito Santo. É o resultado de um encontro divino. E eu quero que você se lembre disto não apenas hoje, mas amanhã e na próxima semana e nos meses que virão, cada novo dia. Cada nascer do sol é uma nova página em branco. É uma nova oportunidade que a misericórdia de Deus
te concede para caminhar ousadamente, sem medo, no propósito glorioso que Ele preparou especificamente para você antes mesmo da fundação do mundo. Ouça bem o que eu vou te dizer agora. Você não está atrasado na vida. Esqueça a régua do mundo que te compara com os outros, que te diz onde você deveria estar na sua idade. A sua jornada não é a jornada de ninguém mais. Você está vivendo sob a cobertura do tempo perfeito de Deus e no cronograma dele, você está exatamente onde precisa estar para o próximo passo que ele planejou para você. Ele não desperdiçou um único segundo da sua história. Cada desvio, cada erro, cada lágrima. Ele usará tudo isso como parte da sua preparação. Você não foi esquecido. Nos momentos de silêncio, quando parece que as suas orações não passam do teto, o inimigo adora sussurrar a mentira de que Deus se esqueceu de você, de que ele está ocupado com pessoas mais importantes. Rejeite essa mentira com toda a sua força. O pastor que deixa as 99 ovelhas seguras para buscar uma que se perdeu é o mesmo pastor que cuida de você. O seu nome está gravado nas palmas das mãos dele. Ele está intimamente envolvido em cada detalhe da sua existência. Portanto, ao seguir em frente a partir deste dia, eu te encorajo a fazer 3 coisas. Confie na liderança dele. Confie de forma radical. Confie quando não fizer sentido. Confie quando o medo gritar. Confie quando as circunstâncias parecerem contradizer as promessas dele. Ancore a sua alma na certeza inabalável de que o seu guia é bom sábio e totalmente fiel. Ele nunca te levará a um lugar onde a graça dele não possa te sustentar. Obedeça à voz dele. A confiança sem obediência é apenas um sentimento. A verdadeira fé se manifesta em ação. Quando ele te der uma instrução por menor ou mais estranha que pareça, obedeça prontamente. Não negocie. Não procrastine. A sua obediência é a chave que destrava as portas da bênção e do favor que ele já preparou para você. Um passo de obediência de cada vez é tudo o que ele te pede. E por fim, observe. Torne-se um observador atento da bondade de Deus na sua vida. Mantenha um diário de gratidão. Anote as pequenas vitórias, as coincidências divinas, as orações respondidas, os momentos de clareza. Ao fazer isso, você construirá um arsenal de lembranças da fidelidade dele, que se tornarão a sua força nos dias de batalha. Observe com admiração e espanto como ele começa a transformar os seus passos confusos em um testemunho vivo da sua vitória, do seu poder e da sua graça redentora. Esta não é uma fórmula para uma vida fácil. É a receita para uma vida com propósito. Haverá desafios, haverá dias difíceis, mas a diferença é que agora você não os enfrentará mais sozinho. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz, uma paz profunda, duradoura e inabalável. Que cada passo que você der a partir de hoje seja firme e guiado e cheio de significado. Que você sinta a presença dele como uma brisa suave no seu rosto e como um fogo consumidor no seu coração. Que a alegria do Senhor
Seja aí sua força te capacitando a superar cada obstáculo com um louvor nos lábios. Que a sabedoria do Espírito Santo ilumine a sua mente, te dando discernimento para cada decisão. E que o amor do Pai te envolva como um manto, te lembrando a cada momento do seu valor inestimável e da sua identidade como filho amado, como filha amada. Você não está mais vagando, sem rumo perdido, em um labirinto. Você está caminhando em direção ao seu destino. Um destino de esperança, de propósito e de glória. E o seu guia, o Espírito do Deus vivo, prometeu nunca te deixar e nunca te abandonar. Vá em paz, vá na força do Senhor, e que a sua vida, a partir deste dia, se torne um farol de luz, apontando para a bondade e a fidelidade do nosso Deus. Amém.